Mas, bom, onde você quer começar? Eu quero começar com o Rodrigo Constantino, cara. Nossa, já sim, Porque, velho. porque quando a gente anunciou, a maioria dos comentários era fazendo aquela piada do Sucupira. E depois falando, nossa, pergunta pra ela do Rodrigo Constantino. Pergunta pra ela com o Rodrigo Constantino. E como tem muita coisa pra falar do Rodrigo Constantino, Tá bom, cara. posso mudar de tema inicial Pode, também, cara. pode. Com entrevista a gente começa assim de leve. Tipo, e aí, Amanda, como é que você tá? Aí depois você joga aquela bomba, sabe? Mais assim. Por favor, né, Não, cara? mas tudo bem, fica assim. Não, mas eu não queria começar com o bom. Eu queria falar, como foi trabalhar com o Rodrigo Constantino? Mas eu trabalho com ele ainda. Ah, mas agora não ao Trabalho na vivo, Rede mas... TV. Não, sim. Ah, agora é ao vivo, só no Rede TV. Então, como Todos é os trabalhar com o Rodrigo dias. Constantino? A gente briga menos na Rede TV. Menos. No 3 em 1 a gente brigava bastante, ficou insuportável. Alguém tinha que sair, né? Que nem em relação, gente. Alguém tem que pular fora. Quando não dá mais, não dá mais. Tá estressada. E eu pedi pra sair. Levantei a mão. Não dava mais. Não dava mais. Não, eu acompanhava. Nossa, mas saiu, mas você ainda, né, convive de alguma maneira com ele. Convivo todos os dias na Rede TV. É porque é um formato diferente. Muita gente pergunta, um pouquinho mais perto. Amanda ainda não... olha só, gente. Isso aí. Eu tô acostumada com aquele microfone de Lapela. lapela, mas esse aqui tá bom. Na Rede TV é um formato um pouco diferente. Como normalmente a gente entrevista pessoas, a gente não tem aquele embate tão direto. Fica mais diluído. E o 3 em 1 era um formato que promovia esses embates. A treta. A treta. A famosa treta. Aí a gente tretou tanto que, como eu não sou da treta, naturalmente, não é da minha essência. Eu não sou uma pessoa que gosta de tretar com os outros, eu não brigo com os outros. Eu sou uma pessoa mais da conversa, do diálogo, tento ser simpática, empática. Então, não tinha mais a ver comigo. E não era mais jornalístico, deixou de ser uma coisa jornalística. Quando você passa Era mais de um ponto... Ali era mais de opinião, né, também, né? Não, mas não nesse sentido. O jornalismo pode ser de opinião, não tem problema nenhum com isso, desde que você respeite a opinião do outro. Afinal de contas, se todos vivemos em democracia e pregamos isso, né, esse sistema de governo, então que a gente respeite as regras. Existem regras do bom debate, do diálogo, do respeito à opinião alheia. Então você pressupõe ali uma série de regras que você cumpre ou não. Aí quando você parte para os ataques pessoais da família do outro, a pessoa fica insuportável. Então eu acho que isso não é mais um trabalho jornalístico, é um ringue, é uma luta de boxe. Quando que foi a gota d'água? Algumas vezes. Foi uma situação, no começo, no primeiro mês foi muito bom. A gente se deu bem, era a época que o Mark de Curitiba estava lá, foi uma delícia. Os três, mesmo que a gente brigasse no ar, a gente se falava pelo WhatsApp depois, então era legal, a gente tinha uma comunicação, enfim, interna. E depois, eu não sei porque começou a ficar ruim, mas assim, a gente começou a ir para um embate, e tinha alguns dias, pelo menos uma vez por semana, que ia para um lado muito ruim, feroz, de críticas e a pessoa... E aí, algumas coisas que ele falou. Uma vez ele falou, não sei, era uma sexta-feira, coitado do marido dessa aí que tem que aguentar lá no fim de semana. Né? Tipo, onde cabe exatamente isso na discussão, no debate? Tipo, vocês Ele estavam pode discutindo, pensar sei lá, isso e política guardar para econômica ele. do Exato. governo. O que tem meu marido a ver com essa história, né? E teve um outro dia que para mim acho que foi o mais grave. Ele não falou meu nome, mas o recado era para mim, estava claro no contexto, na conversa, em que ele me chamou de prostituta intelectual. Que isso, Eu não sou velho. isso. E aí eu fico me perguntando, porque houve outras pessoas lá, outros debatedores, e quando é um homem não tem o debate, tem o embate, tem agressividade, mas acho que não chega a esse nível. Então, para mim, aquilo não tinha mais sentido algum, tinha perdido o sentido jornalístico do bom debate, do bom diálogo. Você não acha que quando chegar nesse nível assim, a emissora, no caso a rádio, deveria tomar uma decisão ali? Seja, não sei, talvez com relação a ele ali, ou deveria deixar assim, mesmo já deixando nesse nível, assim, porque... Porque isso já não é jornalismo, Eu né? acho que a rádio teve uma postura sempre correta. Eu sempre tive os interlocutores, sempre falei com os meus chefes lá dentro, e quando eu quis sair, quando eu disse não dá mais, eles respeitaram a minha decisão, em nenhum momento tentaram me demover dessa ideia, porque eles viram que eu aguentei e fui até onde eu pude. Eu sei o meu limite. E durante muito tempo eu fiquei lá
saindo do programa, quando eu saía do programa, saía nervosa, impaciente, ou triste, ou tentando entender aquela situação. Então eu tentei ficar por muitos meses. Até que chegou uma hora que não deu mais. Então eles sempre me trataram de forma muito correta. Quando eu falei que eu queria sair, não dava mais, não, tudo bem. Vamos ver que outro programa você pode fazer. Eu fui para o Jornal da Manhã e fiquei lá, e tô lá. Porque o Rodrigo Constantino chegou a ser demitido no final de 2020, se eu não me engano, por conta daquele comentário lá da filha dele, lá, todo maluco. E depois ele foi recontratado. E aí que rolou essas tretas aí? Foi. Não sei, a Jovem Pan não é minha, mas acho que o que ele faz já deixou de ser jornalismo há muito tempo, cara. Aquela época ele saiu de muitos lugares, né, que ele trabalhava. Que ele tinha falado aquela bobagem. Você